Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no Papo no Auge na Quebrada. Quadro de nosso podcast, o Papo no Auge, episódio número 2. E nessa quebrada estou com meu amigo, o professor Silas Veloso. Tamo junto, grande Silas, mais uma vez bem-vindo aqui ao Papo no Auge na Quebrada, meu amigo. Fala Saulo, fala pessoal, que alegria estar aqui com vocês novamente, ouvindo vozes da quebrada. Vozes que foram silenciadas e invisibilizadas por muito tempo, mas que agora têm adentrado aos espaços, inclusive o espaço do Papo no Auge. Então eu estou com expectativa muito grande para escutar o nosso convidado de hoje. Vamos nessa. Vamos nessa, que é um grande convidado, hein? Hoje nós falamos sobre arte, educação e atenção psicossocial. O nosso convidado é um parceiro que a podosfera me deu, respeitável público, na quebrada com a gente, Carlos Biagioli. Para os amigos do podcast, o grande Carlão, segundo ele, historiador, escritor, videomaker, palhaço, ator, corintiano, canceriano, companheiro de parteira, pai e avô. Seja bem-vindo, meu amigo Carlão, ao Papo no Auge na Quebrada. De pronto, eu te pergunto, quem é o Carlos Biagioli? Quem é o Carlão? Olha, eu vou te falar uma coisa, é um fã de Milord. Milord Saulo Novaes, lá das plagas de Join Village. O mais chique de todos os podcasts que eu conheço. Quero te agradecer muito esse convite. Faz um tempão que eu estou esperando essa honra aí. Parece rasgação de seda, mas aliás é um pouco de rasgação de seda mesmo, mas tirando essa parte da rasgação de seda, era uma vontade de muito tempo por conta de uma afinação, né? De uma maneira bacana de pensar, de pensar junto, de ver as coisas e tudo mais. E quando você me colocou neste bojo da quebrada, eu falei, poxa, foi uma ideia perfeita. Quando você me convidou, inclusive, eu dei altas ideias que estava me fervilhando ali na hora, mas você conseguiu fazer um recorte interessante que eu acho que vai rolar legal o papo. Então, em nome meu, do Pio da Jeripoca, né, que é o meu podcast que vocês encontram no Spotify, nos principais tocadores, né, eu agradeço muito mesmo. E aí, Saulo, prazer. Saulo não, Silas. É porque Saulo e Silas tem uma certa, né, tem um nome, tem uma um similar. Tem um similar, né? Saci, olha, Saci e cultura. Porra, cara. Muito bom. Então, é um prazer te conhecer. Tomara que o papo aqui seja gostoso, como sempre foi com o Saulo. Prazer é bacana, meu amigo. Bacana. Devido às apresentações feitas, quem é o Carlão? Fala pra gente, Carlão. Quem é o Carlos Biagioli? Então, cara, eu tô com 59 anos quase nas costas. Eu gosto de falar que eu tô nas vésperas de me tornar um homem sexagenário, né? Isso aí é uma conquista para mim, né? E se chegar a essa altura da minha vida morando na quebrada, me mostra uma trajetória, olhando para trás, né? Para o que me trouxe até aqui, uma trajetória que hoje eu considero, lógico que é as custas de muita análise, né? Uma trajetória feliz, né? Uma trajetória que me fez encontrar uma parceira que é extremamente ativista, né? Eu acho que dentro do pouco do que você falou no começo da minha apresentação, seria até mais justo em falar em termos de militância e ativismo que fosse a minha esposa que estivesse aqui, né? Porque ela realmente é a vanguarda, né? Ela que puxa. Nós temos o Teatro de Rococós, que agora está mudando de nome, está virando aquilo que sempre foi, Família Rococós, porque nós trabalhamos em família, né? Nós estamos há 25 anos na estrada, fazendo teatro de rua, explorando a palhaçaria, né? O humor, mas com essa pegada de trabalhar em família, porque a gente julgou importante. Eu acho legal dizer isso, acho que vocês vão entender no decorrer do papo. Inclusive, tem muito a ver com o morar na quebrada. A gente passou muita pindaíba, né, na nossa trajetória. E o fato de nós trabalharmos juntos fez com que as nossas crianças, nós temos 4 filhos, mas os 3 primeiros pegaram mais essa fase, né, pequenininha, agora temporona, né, já está numa outra fase da gente, né. Eles pegaram uma oportunidade de entender como se ganha a vida em arte, dentro e fora de cena, né, e isso na quebrada. Né, partindo da quebrada, sempre com um propósito de entender o social, onde que nós estamos inseridos, qual que é a nossa, né? Eu tenho muito medo dos clichês, mas eu acabo sempre caindo neles. Eu peço perdão, né? Qualquer coisa botem a culpa no Foucault,
que está encostado em cima de mim aqui, né? Ele encosta. Mas assim, é importante dar nome às coisas, né? Para que as coisas existam, né? É mais ou menos por aí que o cara falava, né? E era isso mesmo, a gente precisava entender como que se ganha a vida aqui. E aí é difícil não falar de consciência de classe, inclusive, de consciência de classe. Onde que nós estamos, quem nós somos, de onde a gente vem, qual é o nosso lugar de fala. E, meu, olha só, a Júlia entrou, a mais velha, entrou, que está com 25 anos, eu sou avô agora, a família Rococó já está na terceira geração, Então, a Júlia entrou no espetáculo, que a gente tem um espetáculo há 1000 anos, né? A gente só não mudou o nome, porque o espetáculo todo já é anos, vai mudando, né? O nome é o mesmo, um show de variedades palhacísticas, né? Ela entrou no espetáculo quando ela tinha 7 aninhos, num festival nacional em Angra dos Reis, grande estilo, ela sempre foi meio Beverly Hills, bem estilo dela. No ano seguinte, entraram os outros dois, a Laura e o Davi. O Davi tinha 4 aninhos, gente. A função do Davi em cena era ser bonitinho e puxar na plateia. Oh! E ele fazia isso muito bem. Só que a partir como foi passando o tempo, eles foram se desenvolvendo dentro da própria arte e tudo mais, e foram tomando suas próprias decisões, apresentando suas próprias sugestões, e o espetáculo acabou se tornando nosso. E agora, inclusive, eles estão numa fase em que eles assumem a direção da companhia. Né? Eles estão nessa fase. Por que o Carlão está dizendo isso? Porque para falar de quebrada tem que falar disso. Tem que falar de trabalho em família, entendeu? No nosso ponto de vista, dentro da nossa vivência. E a nossa família, ela sempre foi muito, mas muito ativista. Principalmente, como eu falei, por conta das iniciativas da minha esposa. Então, aqui em Parelheiros, a gente está envolvido em um monte de coisa. O Fórum de Cultura de Parelheiros é uma coisa que é muito puxada pela Cileia. Ela está Nossa, cara, eu não vou falar os nomes porque eu vou esquecer. Mas são muitas iniciativas artístico-políticas que a Cileia participa, que acaba fazendo com que a família Rococó seja conhecida nesse sentido na quebrada. E por conta disso, fizemos todos nós as nossas relações, as nossas amizades, e aí eu fui parar no CAPS, né? No CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Eu trabalho no CAPS Infanto-Juvenil com crianças e adolescentes, embora haja no nosso CAPS uma permissão, vamos dizer assim, para que a gente, dependendo do caso, até estique um pouco mais, além dos 18 anos, se for considerado necessário, né? Aí vai ver a questão do risco que o jovem está envolvido, e se o nosso suporte puder facilitar por mais tempo, por que não, né? Mas, em tese, é para crianças e adolescentes. E aí eu fui contratado, a palavra que eles usam lá é oficineiro, mas a minha filha me fez observar, a 02, porque eu tenho 4, né? Então a 02, me fez observar que o contrato está como educador social, ou sócio-educador, qualquer coisa assim. E eu gostei muito. Eu gostei muito dos 2 nomes, porque reflete muito a minha trajetória, né? E é isso. Eu não quero esticar muito o meu blá, 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 porque aí vira palestrinha e tal, e eu acho que é melhor a gente ir trocando, fazendo perguntas, porque aí vocês vão me trazendo coisas. Mas essa é mais ou menos a trajetória que me trouxe até o convite do Saulo, Milord de Join Village. Que massa, Carlão, muito bom. Me parece muito que esse lugar da arte, fora dessa ideia de indústria cultural, sempre está associado à resistência, né? Sempre está associado à possibilidade de pensar a vida de uma outra forma. E aí me chamou muita atenção quando tu trouxe o CAPS. O CAPS, geralmente, dentro do senso comum, é visto como um lugar de sofrimento, né? Onde as pessoas vão para esse lugar para tratar de coisas como depressão, que se relaciona com a tristeza, se relaciona com problemas que mobilizam mesmo o ser humano, né? E essa pauta da saúde mental, ela tem sido muito gritante nas redes sociais. Aí eu fiquei pensando e querendo saber mais de você, como é que você concilia essa ideia do humor, né? Você falou da palhaçaria, dentro de um espaço que aparentemente parece contraditório ao que é alegria, ao que é felicidade, ao que é o riso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar de levar essa alegria, levar essa arte à educação, levar essa coisa da palhaçaria dentro do CAPS. Como é que você se percebe fazendo isso dentro de um espaço que é visto como um espaço onde não tem tudo isso, né? Não tem alegria, não tem felicidade, as pessoas estão em extremo sofrimento. Eu queria entender mais ou menos qual a sensação de ter o seu corpo lá.
vou completar 2 anos que eu estou lá, né, no CAPS Infantil, eu tenho as minhas próprias conclusões. Aliás, queria deixar claro para vocês dois e para todos os milhões e trilhões de ouvintes do Papo no Auge, que estão agora nos acompanhando fervorosa e fielmente e tal, que eu estou dando aqui as minhas opiniões pessoais, tá? Então, eu não estou falando em nome do CAPS, eu não tenho nem essa autorização e nem essa vontade de falar em nome do CAPS. É a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês lá, né? Isso que você falou é uma coisa interessante, porque nós estamos situados do lado de uma escola estadual. E aí, quando às 6 horas da tarde, mais ou menos, a garotada toda desce a rua, porque a baladeira é assim, né? Desce a rua, e aí, quando passa na frente do CAPS, é a zoeira. Um começa a empurrar o outro, fala, olha lá, vou te jogar lá dentro, hein? Vou te jogar lá dentro, hein? Por quê? Porque CAPS, no imaginário popular, é lugar de louco. É isso, em outras palavras. É lugar de louco. E o que é louco? E é aí que eu gostaria de começar o papo. O que é louco? O que é loucura? Né? Mil coisas que a gente poderia passar aqui muitos episódios discutindo sobre isso. Mas, basicamente, eu acho que a raiz dela está no sofrimento causado por violências, e violências de cunho social, né? E por conta disso, esse tipo de problema deixa de ser individual e passa a ser da comunidade. Então, nesse lugar, o antídoto, já parafraseando Humberto Eco, né? Humberto Eco dizia, né, lá no Nome da Rosa, que o antídoto do medo é o riso. Né? Vocês lembram do Nome da Rosa? Ele fala isso, né, que o antídoto do medo é o riso. Por quê? Porque o riso ele nos liberta de um monte de couraças impostas, inclusive, sob domínio de grupos que têm interesse em dominar grandes massas. No caso, ele estava falando da igreja, né? Da igreja católica e tudo mais. Né? O vivente tem que temer a Deus. Né? Se ele não temer a Deus, ele não teme quem? A igreja. Né? Então, por isso, o riso ele é mal visto. Daí ele ser bruxuleado, ser jogado na figura de figuras a serem queimadas em fogueiras e por aí afora. Né? Então, dentro do CAPS, a função do oficineiro, do educador social, nós somos artistas. Eu e o meu parceiro, Paulo Henrique Santana, eu sou palhaço, 40 anos de trajetória, fiz a minha formação em História recentemente, completei 40 anos no ano passado. O Paulo Henrique, além de um puta ator, ele é um puta músico, um negro, muito ligado ao movimento, muito consciente. Então, qual que é? Assim, o CAPS ele trabalha numa ciranda de especialidades. A ciranda pressupõe o quê? Uma unidade. Né? Uma unidade para fazer o quê? Para analisar caso a caso. Então, por exemplo, no CAPS, pressupõe-se que a médica, eu falo médica porque é a médica lá, né? Que as médicas não sejam a primeira instância. Para isso, ele não é ambulatorial. Para isso, existe a saúde básica, por exemplo. Né? O CAPS ele entende que aquela pessoa ele tem que ser analisado por um multi-olhar. Um multi-olhar. E a nossa parte, qual que é? Qual que é a nossa medida nesse multi-olhar? É através da sensibilidade desenvolvida através da arte. Então, a gente não está lá para fazer oficina o tempo todo. A gente está lá para colocar a nossa sensibilidade para ver ali aquela criança, ela está precisando se expressar. Autismo hoje em dia até, né, transtorno de espectro autista, ansiedade, são os tops, né, no momento, né? Então, como fazer essa criança destravar? Como fazer essa criança, palavra mágica no CAPS, criar vínculo. Criar vínculo. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Eu, por exemplo, eu administro uma oficina às sextas-feiras hoje, por exemplo, hoje é uma sexta-feira que nós estamos gravando, eu administro uma oficina de circo. Mas é lógico que não há interesse nenhum em tornar ninguém circense. Mas nessa oficina de circo, o que eu proponho? Que a criança ou o adolescente esteja junto com seu pai ou sua mãe brincando juntos. Porque esse brincar juntos faz parte do tratamento. Porque muitas das vezes a causa está na solidão da criança, no desvínculo daquela criança com a sua família, na forma como a família entende a criança como adulto, na forma como a família não se vincula com a criança como filha, ou como neta, ou como sobrinha. Então, se a gente oferece ali uma horinha, que na verdade é de 50 minutos, que, né, chega e ir embora, tal, fazer o lanchinho e tal. Hoje, por exemplo, foi cama elástica. Só que, enquanto eu estou brincando e fazendo eles brincarem juntos, eu e a equipe que estiver me acompanhando, e isso vale para todas as oficinas, desenho, práticas expressivas, música,
empoderamento, vale tudo, para todas as oficinas. Enquanto isso, nós estamos observando o que está acontecendo sobre determinados critérios que a gente depois vai levar para a ciranda de especialidades, para ver quais são os próximos encaminhamentos. Então, a arte nesse lugar, ele entra, por exemplo, tem um menino lá que chegou psicótico, completamente psicótico, 15 anos de idade. Ele não parava, a gente ficava atrás dele que nem barata toda, até a hora que a gente falou, peraí, para, a gente não precisa ficar atrás dele, fechem as portas, a gente fica olhando, até ele conseguir parar. Quando ele vinha na minha direção, o que eu fazia? Eu abria os braços para ele e falava assim, dá aqui um abraço no tio. Ele me abraçava e ficava, beleza, volta lá para tua andança, tal. Na segunda vez, na terceira vez, ele já estava vindo dar o abraço. É vínculo. É vínculo, é pulsação. E esse menino foi para a mesa de desenho e começou a pintar, pegou a tinta e fez isso com a tinta. Ó. Ele não foi lá bonitinho, como os nossos padrões esperam. Ele pegou, virou, enfiou a mão e começou. Ele nadou na tinta e ele começou. E aí teve uma pessoa ali que estava assistindo, adulta, estava dando assistência, que se exasperou completamente, porque ele estava saindo das margens do papel. Vocês não acham isso emblemático demais? Vocês percebem como as próprias pessoas da saúde psicossocial às vezes caem em determinadas ciladas que são justamente, não é que são, podem ser, né, melhor colocando, né, podem ser justamente causas, raízes daquilo que a gente está tentando erradicar na saúde mental dos outros. Porque essa palavra saúde é uma coisa que a gente tem que repetir demais. Porque a pessoa chega lá acreditando que está caindo num poço de doença mental. E não é. É um lugar que tem que promover saúde mental. E para isso exige-se uma certa educação social, que, na verdade, eu colocaria deseducação, no sentido de desmontagem, não de falta de. Precisaríamos desmontar alguns olhares. Meu, vou ser sincero, desculpa se eu estou sendo arrogante ou prepotente, mas eu acho que a arte é o melhor caminho nesse sentido. Porque a arte que se aferroa a padrões, ela deixa de ser arte, ela passa a ser panfleto. Palavra ótima, que acabei de me ocorrer. Foi Foucault. Foucault chegou aqui e me soprou essa. Foi Foucault. Passa a ser panfleto, entendeu? Passa a ser panfleto, passa a ser outra coisa. É lógico que a criança vai ser conduzida a um grau, multidisciplinarmente, né? A um grau de autonomia, principalmente os TEA. Porque papai e mamãe não vão ficar para semente. Então a gente tem que contribuir no sentido de que eles criam uma autonomia, né? Nesse sentido. Mas respeitando, inclusive, as especificidades de cada cabecinha, de cada coração ali, né? E tem vezes, cara, que é cada baile, mas é cada baile que a gente leva. Bom, eu não vou me esticar mais, porque eu já estiquei mais, mas eu quero dar só contar uma historinha muito rápida. Eu e um amigo meu, grande amigo meu, palhaço maluco, o Sérgio Cair, a gente foi sócio, a gente é amigo há quase 40 anos, a gente foi sócio durante 20 anos, a gente foi parar em hospitais com um projeto nosso, etc e tal, né? E aí nós fomos contratados para o aniversário da Unimed de Campinas e fomos mandados para 2 clínicas psiquiátricas da rede. Aí nós, palhaços, preparamos um um roteirinho, porque a gente não fazia recreação, nunca fez recreação, joguinhos, brincadeira, nada disso. Era um show. Preparamos um show e fomos. Chegamos lá, não durou 2 minutos, meus queridos, o nosso show. Não durou. A coisa virou de tal ponto que a gente se deparou daí a 10, 15 minutos sentado assistindo os caras. Os caras e as minas, né? Porque, né? Tinha um lá que, coitado, ele tinha uma esquizofrenia bem desenvolvida e que ele via aquela história de ver baratas. Só que a barata dele tinha nome, ele conversava, ele brigava, e aí ele triangulava com a gente. Ele mostrava, tá vendo? Dá pra viver com uma barata dessa? Dá pra viver com uma barata dessa? Eu vivo dizendo pra ela, plá, plé, pli, pló, plu. Olha o que ela tá me dizendo. Vocês escutaram? Aí eu fazia assim. Então você vê que eu tenho razão, não vê eu? E aí as pessoas acabavam rindo de mim também, porque eu estava vestido de palhaço, etc e tal. Mas eu quis dizer o seguinte, o padrão que nós levamos, inclusive de palhaçaria, foi pro saco. Completamente pro saco. Por quê? Porque nós fomos com o copo cheio. Desculpa o clichê. Gostaram do copo cheio, meio que eu fazia? Eu fui com o copo cheio.
Nós fomos com o copo cheio. Da mesma forma que aconteceu quando nós fomos uma aldeia Guarani, lá no Jaraguá, aqui no bairro aqui de São Paulo, Jaraguá, que tem uma aldeia Guarani, nós levamos um show de palhaço chamado Crescei e Multiplicai-vos, que já é uma máxima bíblica, que não tinha nada a ver, porque não era uma coisa bíblica, mas era o nome do espetáculo. Cara, o que a gente levou, imagina a piada de Juruá, Juruá é não indígena, né? Imagina a piada de Juruá para Juruá. Eles só riam quando a gente dava pontapé na bunda, aquelas coisas de palhaço. Pontapé, tropeçava, caía no chão, torta na cara. Mas a mensagem, porque não houve pactuação, não houve um caminho de vinculação, sabe? Eu fui dar aula de teatro para esses caras aqui em Parelheiros, né, onde a gente mora, que esqueci de apresentar, que a gente mora no extremo sul da cidade de São Paulo, Parelheiros. A gente foi dar curso de teatro. No dia da apresentação, os caras estavam na aldeia e não apareceram. Aí eu fui atrás. Os caras falaram, mas qual é o problema? O público está lá, a gente marcou. Eu falei, mas a gente tem futebol hoje. E no olhar, eu não vou conseguir reproduzir aqui. O olhar deles era de uma pureza, sabe? Eles não estavam realmente entendendo qual era o problema. E aí eu tive uma sacação. Eu vou dar aula de teatro sem antes estabelecer um caminho de construção de noção de teatro. Sendo que eles têm ritos muito mais bem constituídos. Percebem o grau de arrogância? E era um programa municipal, o programa vocacional. Não era o programa vocacional, mas era municipal, era do FEMA, Fundo Especial do Meio Ambiente, que é assim, todas as granas de multa vão para um fundão, e eles têm que fazer alguma coisa com essa grana. Uma das coisas que fizeram foi nós participamos de um edital e pegamos esse projeto para trabalhar, inclusive com os indígenas, mas com adolescentes aqui da região de extrema vulnerabilidade. E esses adolescentes, beleza. Agora, os indígenas, eles vinham porque tinha ajuda de custo. E a ajuda de custo era importante para eles. Tanto que eu blefei, eu falei que eu ia tirar a ajuda de custo para ver se eles apareciam, e eles não apareceram. Aí eu tive que ir lá depois desblefar, né? Porque eu não podia deixar de dar uma coisa que estava, né, pactuada num edital, né? Mas vocês percebem a arrogância? É nesse nível. Então, é uma loucura a gente pensar que para trabalhar com atenção psicossocial, a gente vai pronto. A gente vai com o copo cheio. A tendência da gente se espatifar esse copo e se cortar é muito grande. Sensacional, Carlão. Sensacional essa tua fala. E em cima dela, a minha próxima pergunta, para a gente ficar bem claro, bem patente, né? Primeiro, a tua visão. Eu acho que tu já deixou isso um pouco delineado na tua fala, sobre o que é arte e educação, né? Sobretudo arte e educação na quebrada, tá? Quais são os impactos dessa seara, né, da arte e educação nesse espaço? Qual é a potência que tu percebe nisso? Será que de fato há uma transformação, né? Como é que a arte, né, a arte e a educação ajuda na fuga da realidade, entendendo que a gente vive numa sociedade de controle, meu amigo? Então tá, eu vou repetir que eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu não vou falar, não vou fazer nenhuma referência, a minha própria experiência nessa trajetória, tá? A gente vai falar primeiro de educação, né? Vamos tentar, não é conceituar, vou tentar dizer o que eu penso disso, e depois eu vou trazer a arte para dentro disso e a gente vai ver se consegue, se Foucault perdoa. Ou me dá uma cacetada aqui, uma peba aqui, um pescotapa aqui na minha careca e fim de papo. Porque, assim, educação, no nosso ponto de vista, tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve na atenção psicossocial. Educação é um caminho rumo à autonomia. Ai, Carlos, como você é idealizador. Ai, como você fala bonito. Ai, é verdade, eu estou sendo idealizador. Eu estou dizendo o que eu acredito que deveria ser, né? Porque a gente sabe que educação, se a gente for pegar pela raspa da tapioca, pela requenguela da parafuseta, educação é botar a criança de segunda a sexta lá na escola, para sentado num determinado nível, o professor o professor, pode falar palavrão no teu podcast? O professor fudido ali tentando fazer uma hora a mais, né? Lá, muitas vezes só escrevendo na lousa, tal, outros não, outros mais entusiasmados, um pouco mais entusiasmados. E é isso, passa o conteúdo, transmite, né? A história do bancário lá, né? Deposita nessas caixolas, quem pegar, pegou, quem não pegar, sei lá, Deus proverá,
né? Deus proverá. Né? A gente sabe que, em tese, na grande parte, principalmente pensando em quebrada, é isso. Só que, assim, há iniciativas que pensam diferente, né? O CAPES é uma delas, né? Pensam diferente. A educação como um caminho para o desenvolvimento da autonomia. Autonomia não se fala em autonomia sem falar em quê? Acertaram. Senso crítico, pensamento crítico, desenvolvimento do pensamento crítico. Aí você vira e fala assim, Carlão, mas esse outro governo que eu me recuso a falar o nome, Valdemorte, ele vai no sentido contrário. Ele vai no sentido contrário do desenvolvimento do pensamento crítico, em detrimento de uma coisa mais funcional. A grande massa é preparada para ser peão da pequena massa. Gostou dessa do pequena massa? Foi ótimo. Da pequena massa, assim, é isso, né? Mas, assim, a gente está chegando num ponto de colapso social. A gente sabe, a gente que estuda história, você cientista social, você é historiador também, não é, Saulo? Eu sou formado em letras, né? Letras e administração. Mas você também deve ter estudado isso, que todas as vezes que a corda história estica, 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 ela vai explodir. Ela vai explodir. Num primeiro momento, a base da pirâmide vai ser envolvida apaixonadamente, depois o Napoleão vai colocar as coisas no lugar, vai colocar os pingos nos is de novo e assim lá navegar, como diria o Fellini, né? Mas assim, há, como eu falei, várias iniciativas que já, a partir de Paulo Freire, por exemplo, por isso, o odiado, né? o excomungado, né? O cão, o camulhão da extrema-direita, né? A partir do pensamento dele, a gente percebeu que não se fala em educação sem desenvolver autonomia, né? E para desenvolver autonomia, a gente tem vários caminhos, né? Vários caminhos. A gente pode autonomia, repito, sem prescindir do senso crítico, do desenvolvimento do pensamento crítico, da dúvida como ferramenta de trabalho, uma dúvida responsável, não uma dúvida despirocada, que não vai levar a lugar nenhum, né? O prazer de duvidar, não, uma dúvida que vai levar a uma resposta, que vai fazer uma nova dúvida, lá, né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver searas onde a criança, e eu falo criança, porque é desde essa época, que para dar certo tem que ser desde essa época, a criança ela possa entrar em contato consigo mesma. E essa entidade chamada consigo mesmo, porque eu quero evitar religiosismos aqui, essa entidade chamada consigo mesmo, ela não tem esse padrão, ela se adequa a esse padrão. Esse padrão ele não é natural, ele não é uma força da natureza, ela é uma construção cultural, né? Falei o óbvio, nem Foucault precisou soprar na minha orelha. Falei o óbvio, é uma construção cultural. Só que naturalizada do jeito que a gente está acostumado a naturalizar, séculos adentro e séculos afora, ela acaba parecendo que é uma obra de Deus, Deus quis assim e tudo mais, quando não é. E é aí que a arte entra, porque a arte ela possibilita que a criança, o jovem, o adulto, o idoso, expresse, concretize, isso que eu queria chegar, materialize o que está sentindo. Né? E aí, a intensidade dela vai variar conforme a sensibilidade de cada pessoa. Então, a gente não pode falar em padrão. Não dá para falar em padrão. É que nem uma coisa que falar assim, querer padronizar o palhaço é matar o palhaço. Eu estou falando do bom palhaço, tá? Eu não estou falando do Bozo. Eu estou falando, inclusive, do Bozo que votou no Bozo. Tá? Eu não estou falando nem do Ronald McDonald's, nem de nenhuma franquia, nem de nada. Né? Já devia ter. Depois você corta isso que eu falei, porque não devia nem ter citado o nome aqui para a gente não ser processado. Mas é fato. Eu estou dizendo de coisas originais, coisas que realmente sejam genuínas, né? A arte, ela tem que ser genuína, ela não tem como ser. Pô, já pensou se chegasse no Picasso e falasse assim, ô Pablo, não faz isso. O homem lá, esqueci o nome, como que era o nome, hein? Me lembra? Eu ia falar Baltazar, mas Baltazar. Qual? O Franco. O Franco não vai gostar. Eu vou contar uma piadinha aqui rápida. Aqui teve uma conhecida nossa que se candidatou na eleição passada a vereadora. E aí, no segundo turno, ela pelo PCdoB, sei lá. Todo mundo votou nela, porque ela é filha de uma figura extremamente ativista, amada aqui e tal, né? Aí, no segundo turno, ela vota no Bruno Covas. Aí todo mundo assim, que nem faz a minha filha caçula. Bah!
Como assim? Ele falou, que nós percebemos que se a gente votasse no Boulos, o Bolsonaro poderia ficar nervoso e dar um golpe. Eu virei e falei assim, que interessante, vivi 58 anos para ver um comunista falar que não vai dar a revolução porque não quer irritar a burguesia. Você entende esse tipo de pensamento? É a mesma lógica em quem quer padronizar a arte. Quem quer reter num copo d'água a queda de uma cachoeira de 80 metros. Entendeu? Não rola. Então, para que essa autonomia se desenvolva, para que esse senso crítico se desenvolva, a arte é uma ferramenta maravilhosa. Desde que respeitada. Respeitada em que sentido? Desde que a criança e o adolescente, principalmente essa fase, sejam dadas todas as possibilidades possíveis dele se expressar, seja nas artes plásticas, seja na música, seja na escrita, seja aqui, seja ali, seja colar. Não sei, a gente vai oferecendo. Ah, não gosto? Ah, não sei, você já comeu quiabo? Não, não comi. Então como você sabe que não gosta? É o meu caso, né? Eu não gosto de quiabo porque eu não gosto do nome. Porque se fosse bom, não rimava com diabo. Penso eu. Desde criança, né? Não como, não gosto. Mas eu já vi que é ruim mesmo, que nem giló é ruim, né? Mas você tem que experimentar. Porque não tem como se falar em reforma do ensino médio, do jeito que foi pensada, sem que tenha se desenvolvido o senso crítico da criança, para que ela se conheça e sabe que isso ela quer e isso ela não quer, quando chegar na adolescência. É um morticínio essa reforma do ensino médio, nesse sentido. E olha que curioso, né? Que de curioso não tem nada, mas olha que pitoresco. Onde que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso na rede pública, porque é na rede pública que está a grande massa proletária que não interessa um desenvolvimento muito além do que eles planejaram, que é a sustentação do mercado, etc. e tal. Então, entenderam? Ou eu tergiversei demais? Eu gosto dessa palavra. Não, entendi. Entendeu? Não, entendi Deu perfeito. uma respondida. Então, arte e educação seria juntar essas duas coisas. Não só essas duas coisas, né? Mas seria essa ferramenta para o desenvolvimento do senso crítico em prol de uma autonomia mais consolidada. A gente está falando de uma sociedade que tenta encapsular a subjetividade, encapsular a arte, encapsular a educação, encapsular as formas de ver, se relacionar, se perceber, né? E aí eu queria trazer o palhaço para cá agora, para entender melhor quem é esse palhaço, como é que esse palhaço pulsa, como é que esse palhaço... O que é que esse palhaço tem de você, se existe uma separação, o que é como é que ele emerge dentro desse processo e como é que você percebe esse engajamento das pessoas em relação a isso que você faz? Porque eu acredito que no meio desse caminho muitas pessoas já se identificaram, né? E de alguma forma a gente sente, seja lá com que a gente trabalha, a gente sente um processo de identificação de algumas pessoas. E aí eu queria entender melhor sobre como é que pulsa esse palhaço e de que forma você consegue entender esse palhaço engajando as pessoas para pensar, trazer o palhaço para cá para a gente pensar como é que a gente pode despertar uma outra lógica de mundo sem ser essa de encapsular esse processo aí que a gente está trazendo para cá. Muito boa noite. Bem, para quem não me conhece, ou melhor, para quem ainda não teve o prazer de me conhecer, meu nome é Doutor Delfino Anfilófio Petrúcio. Eu sou PhD em charme, beleza, elegância, gostosura e modéstia. Eu sou formado e reformado pela Universidade de Coisíssima Nenhuma e pós-graduado em Filosofia Pura e Papo Furado. E estou aqui para dizer algumas coisas muito importantes. Preste atenção porque eu vou falar coisas importantes, entendeu? Coisas importantes. E eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque, veja bem, não há nada que influencie mais os ventos alísios na menstruação da borboleta azul do que uma boa pergunta Foucaultiana, que nos leve à congruência da patologia universalista e universal, porque eu sou universal. Entenderam? Eu sou universal. Muito bem. É universalista que nos conduza aos meandros mais profundos da profundidade intrínseca da parte mais adentrada do ser humano, não é mesmo?
como forma de obsequiosamente chegarmos a um denominador comum que é justamente lugar nenhum. E desta forma desconstruímos completamente, por exemplo, o que se constrói numa careca como a de Milord. Observem a careca de Milord e observem o quanto não cabe lá dentro de ideias, de conceitos e coisas e construções construtivas e construídas durante décadas. Mas bota décadas nisso, não é, meu querido Saulo? Décadas e décadas e décadas. De forma que quando eu chego num lugar assim, começo com este meu singelo blablatório, eu já acabo desconstruindo qualquer possibilidade de alguém levar alguma coisa a sério. E quando desconstruímos essa possibilidade, o que acontece? Hã? Responda, gafanhoto Silas. O que é que acontece quando desconstruímos qualquer possibilidade peremptória? Eu disse essa palavra simplesmente porque eu acho ela muito bonita de se falar. Olha só, peremptória. O que acontece quando fazemos isso num ambiente dito sério? Vou lhe dar 3 horas para pensar. 3 horas depois, e aí, o que você me diz? Ele ri. É justamente isso que acontece. As pessoas riem. Por exemplo, na atenção, só um instantinho, por gentileza, eu vou cantar para subir. Lá, 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 lá. Então, como eu estava falando, quando eu faço isso dentro do ambiente, eu tenho feito mais, por incrível que pareça, com os colegas do que com as crianças e os adolescentes. Tem sido mais utilizado isso lá dentro do CAPES, no que toca a mim, com os colegas. Por exemplo, nós temos as nossas reuniões semanais, que são mais longas, temos reunião todo dia, de 1 hora, e temos na quarta-feira uma de 3 horas de duração, que é maior. E aí, numa dessas, eu fui chamado a construir uma performance para enfocar determinada coisa que estava acontecendo na equipe. E isso acontecendo na equipe acaba reverberando, né, na forma como a equipe se relaciona com os. Lá a gente não chama de paciente, lá é usuário. Coisa que eu não gosto muito, porque o usuário me lembra outra coisa, se é que vocês me entendem. Que aliás, é o que tem lá também. Né? É o que também tem, e tem bastante, não é pouco, não. Mas é a forma como se padronizou chamar, né, a pessoa. É o usuário do serviço, né? Então, se a equipe está com determinados nós, isso acaba se desdobrando em cima dos usuários. Então, eu me lembro que eu fui chamado e eu apareci com esse doutor meu, que eu faço desde a época dos hospitais, e aí eu comecei a enfocar uma coisa, assim, cheguei assim e falei assim, e todo esse meu blá blá blá, eu entrei cantando, tocando violão, uma música que eu sempre canto ela, que é uma música do cancioneiro popular, Vinda boa noite para quem é de boa noite, Vinda bom dia para quem é de... Eu faço essa chegança, que também, para quem conhece, é um ponto de Zé Pilintra, é um pedido de licença, uma chegança e tal, né? Eu acho é uma música bonita, né? Uma música que tem um apelo popular, né? E é gostoso, quebra, é um bom crachá para entrar, né? E aí eu assim, bom, eu sou Delfina, filósofo, fiz tudo isso que eu fiz com vocês aqui, e eu falei assim, e atenção, eu quero deixar bem claro que o que eu disser aqui é lei. Sabe por quê? Eu levantava o chapéu e falava, porque eu sou o médico. Entenderam qual era a pegada? Existe essa questão do médico se julgar a autoridade, isso estava muito forte na equipe. E aí eu fazia todas as pataquadas, coisas que eu tenho há 30 anos debaixo da manga, que vai saindo as coisas que eu decorei, que nada, eu tiro na hora, eu lembro, opa, que eu vou fazer tal coisa, eu penso e já faço. Então é o que o Dario Fo, né, chamava assim, triste de quem acredita que o bom improvisador está inventando as coisas na hora, porque ele não está, né? É como se fosse um mágico, ele tira debaixo da manga alguma coisa que ele já tem, né, desenvolvida durante a trajetória. E aí, de tempos em tempos, eu parava a fazer. E vocês me respeitem, sabe por quê? Porque eu sou médico. Fazia um olhar assim arrogante, levantava, tal, e todo mundo se esbudegava de rir, menos as médicas. Aí eu falei, bom, aí tem uma falha minha. Porque o interessante era que elas também rissem. De si. Porque essa é a função do palhaço, no meu ponto de vista, na trajetória que a gente desenvolveu, para responder mais especificamente a tua pergunta. É uma busca no sentido de fazer com que a pessoa ria de si. É o que a gente chama de autobullying. A pessoa ria de si.
Então a gente desenvolve a idade do meu filho. Então é difícil. Nós temos 25 anos, né? O grupo tem 25 anos, mas assim, o retiro de palhaço, que é uma imersão de 4 dias, a gente tem justamente desde o nascimento do Davi. Então, portanto, está indo para 19 anos esse ano. O objetivo é justamente fazer com que a pessoa chegue a ter condições de rir de si mesma. E aí nasce um palhaço. Ou uma possibilidade de um palhaço, porque palhaço é uma opção de vida. E é uma opção de vida que, uma vez tomada, é sem volta. Porque a gente acaba desenvolvendo um olhar que não tem mais como não ter. Por isso que muitos palhaços, inclusive, são depressivos. Porque, assim, a miséria humana, da qual a gente ri e faz rir, ela é terrível de ser encarada com seriedade. Ela é muito ruim, sabe? A padronização, como as pessoas passam uma vida inteira fazendo a mesmíssima coisa, sabe? Como as pessoas... O universo rodriguiano, Nelson Rodrigues, me fascina demais. Eu acho que é um material maravilhoso para essa linha de palhaço que a gente acabou desenvolvendo. Porque o quanto veneno não há nas entrelinhas caladas, né? Nos silêncios, que acontecem na mesa de jantar no Natal. Isso é um material de palhaço e essa, Silas, é a linha que eu acabei seguindo nós, né? Vão enfocar o que tiver que ser enfocado com alegria, mas sem querer esconder o que está debaixo do tapete. Né? Então, a gente desenvolveu esse retiro de palhaço, são 4 dias, é para adultos, adolescentes também pode ser, no máximo, né? A gente foi para hospitais, a gente foi para asilos, foi para um monte de ambientes onde isso seja possível, né? Vai para festivais, a gente fez a estreia da netinha, que estava na barriga ainda da filha, a gente fez um festival lá em Visconde de Mauá, onde a gente fez umas críticas ao bolsonarismo, usando o humor, sem citar o nome do cramulhão, nada, né? Trabalhando com o que estava no imaginário, com o que estava pesado, né? É essa linha que a gente trabalha. E lá no CAPES isso é totalmente possível. Porque, assim, se eles dizem, se o povo de fora diz que o CAPES é lugar de louco, quem é mais louco que um palhaço? Se vocês assistiram os filmes do Fellini, o Clown, do Fellini, né? E Clown, né? Você vai ver que ele filma em sanatórios. Ele vai buscar figuras clownescas na rua, no cotidiano. Né? Isso aí tá aí. Só que, assim, a sociedade convencionou se blindar rindo no outro, ou esse outro, no caso, é o palhaço. A gente gosta muito de acreditar que a gente se alinha ao que foi, é lógico que a gente se alinha muito humildemente, né? Os grandes bobos da corte, né? Os grandes bobos da corte, que colocavam o pescoço diariamente em risco para fazer com que o rei risse de si mesmo. Essa é a linha. Ai, Carlos, como você idealiza, mas é o que a gente busca. Nem sempre a gente consegue. Mas nós estamos aí, eu há 40 anos, a Celeia, acho que é uns 30 já, né? E os filhos, desde criança, né? Buscando isso, né? Então, é por aí. Trazendo essa dimensão da arte como algo política, né? Inevitavelmente, eu acho que os últimos 4 anos e essas últimas eleições foram a virada de chave para muita gente em relação ao que vem acontecendo no Brasil, né? Inclusive, algumas pesquisas apontavam nesses últimos tempos como, nesses últimos 4 anos, o número de suicídio, de depressão, de adoecimento mesmo, aumentou no nosso país, assim, levando em consideração que saúde mental não é uma situação simplesmente individual, né? Muita gente trata a depressão como se fosse algo que vem do indivíduo e tem a ver com força de vontade. A gente sabe que tem a ver com acesso à educação, à saúde, a poder de compra, por exemplo. E aí eu sei que você já falou que não queria nomear o que não é nomeado, mas eu queria saber suas expectativas para esse novo governo, por exemplo, o governo atual. Quais as suas expectativas em relação à saúde mental das pessoas nesses próximos tempos, né? Levando em consideração que a gente viu o desmonte da saúde que aconteceu em todas as esferas, né? E aí eu queria saber quais são as suas expectativas, se tem uma perspectiva de melhora em relação a isso. Saúde vista dessa forma política mesmo, né? Não só como a gente vinha acompanhando como vinha sendo abordado e tratado. Existe uma possibilidade de esperança, de olhar para um horizonte melhor agora, depois dessas eleições? O que é que tu pensa sobre isso? Olha, eu me lembro quando o Bonner, porque eu fiz questão de acompanhar pela Globo, porque eu queria ouvir o Bonner falando que ele ganhou. Para mim foi uma vingança aquilo, assim, eu espumava. E rolou
E rolou um sorrisinho de canto de boca, assim, bem irônico, bem satisfatório, né? Aí eu batia na mesa, nossa, eu chorei, eu fiz tudo ao mesmo tempo, eu ria, nossa, e foi uma vitória muito apertada, o que mostra uma realidade muito cruel, né? Mas eu chego lá. Mas o fato é que no dia seguinte, eu não sei se vocês sentiram isso, mas parecia que o ar era outro. Parecia que fez um. E aí o gás, aquele gás que era um gás venenoso, né, que a gente viveu durante 4 anos, todo dia pelo menos 10 manchetes bombásticas, né? Os caras pautando a nossa saúde mental o tempo inteiro, né? A gente estava nas rédeas dos caras, né? Parece que deu um, né? E foi muito bom, eu chorei, todo mundo, nossa, a gente festejou, soltou fogos. Até os fogos foi uma provocação, né? Porque tá lá no bairro, aqui no bairro, né, que é onde eu tô, aqui tá cheio, né? Porque tem muito evangélico, né? Muito cristão evangélico e tal, né? Meu barbeiro, quando eu o tinha, é bolsonarista, o farmacêutico, muita gente fina também bolsonarista, e para piorar, palmeirense também, é um horror. É assim, é uma coisa terrível, né? Mas, depois que a ficha caiu, porque eu falei assim, gente, vai dar Lula, mas vai dar furdúncio. Isso tá claro, os caras não iam, sabe, os caras, a gente pode acusar os caras de tudo, menos estelionato. Eles não nos enganaram em momento algum, nem o Bolsonaro, na campanha dele, ele disse o que ele queria, o que ele não queria, o que ele pensava, o que ele deixava de pensar. O que ele fez foi chamar as afinidades para junto, e olha que essa foi a surpresa, o volume, o contingente, né? O peso das afinidades, né? E a mesma coisa agora no final, desde dos 2/7 de setembro, caramba, 4, né? Eu tinha essa certeza, eu falava lá em casa, falava assim, ó, a gente vai dar furdúncio. Mas aí eu li uma coisa nas redes sociais que, nossa, eu não vou saber quem foi. E tem um ditado que diz que rede social perde autoria, né? Quem posta na rede social perde autoria. Eu falo isso como historiador, peço desculpa, mas não tenho a fonte. Mas eu vou falar, vamos ficar com o conteúdo. Falar assim, se tudo der certo, gente, se tudo der absolutamente certo, Lula não será a cura. Lula será a convalescença, né? Se tudo der certo. Porque agora o que a gente está vendo é o seguinte: tem aí um Congresso extremamente bolsonarista, mas também, de certa forma, amador. Porque a gente conheceu esse universo com eles no poder. E a chegada deles no poder foi uma grande surpresa. Foi um outsider, mas não foi sem querer. Não foi sem querer, foi um projeto. Tanto é que ele foi convidado pelas Forças Armadas para discursar na AMAN. E não é qualquer requenguela da parafuseta que foi expulso, capitãozinho Zé Ruela, que foi expulso, que seria chamado para discursar na AMAN. Então é um projeto de parte das Forças Armadas, o Bolsonaro e, por consequência, o bolsonarismo, né? Mas eu percebo que eles estão um pouco. Você vê a vitória do Lira, Rolando Lira, que eu chamo de Rolando Lira. A vitória do Lira, a histórica, 464, né? Votar, mostrou, sim, a força do Lula diante do bolsonarismo, mas mostrou muito mais a força do Lira, vamos combinar. Deu muito mais força de negociação por ele. Então, eu acho que é o seguinte: nós estamos num momento muito crítico. A gente tem que torcer, mandar forças, luzes, gratiluzes, sabe, gratis-sombras, mandar as gratis-sombras, tem que mandar tudo, sabe, tem que apoiar, tem que acreditar no ministério que o cara está montando. Silvio Almeida me emocionou, me levou às lágrimas, falando a obviedade, ele teve que falar a obviedade e conseguiu levar o Brasil às lágrimas, né? A Guajajara, a Aniele Franco, a presença da Marielle no governo, né? Todos esses grandes nomes, né, das frentes progressistas estão lá. Então, saúde mental. Tudo isso colocou o país num estado de esperança que altera vertiginosamente, não sei se usei a palavra certa, mas foi a que eu quis usar mesmo, vertiginosamente a saúde mental coletiva. Trouxe esperança, trouxe uma necessidade, trouxe um reatamento com uma normalidade querida, quista, isso que eu quis dizer, e querida também, sabe? A educação voltou à pauta, a cultura voltou à pauta, e não tem país sem cultura que tenha uma saúde mental contemplada. Então as pessoas vão adoecer. E aí eu queria lembrar o Flávio Migliaccio. Vocês lembram do Flávio Migliaccio? E logo no começo do governo Bolsonaro ele se matou. E ele deixou uma carta dizendo que ele não aguentou. Sabe? Ah, quer julgar?
Foda-se, quem quiser julgar. Para mim, me pegou uma carta de uma pessoa que falou assim: eu não aguento. Não é possível que eu tenha passado pelo que eu passei nos anos 60, 70. Conseguimos sair daquele buraco, daquele porão, para chegar nisso, com o voto popular de 57 milhões de brasileiros. Onde ele, na velhice, está completamente desamparado. Que saúde mental isso nos traz? Saúde mental, lá no CAPES, eu estou aprendendo que a raiz dela está na família. E a raiz, se for aprofundar mais ainda, na comunidade. A saúde mental depende de um estado de não violências. Se você for buscar o caso de cada uma daquelas crianças, de cada um daqueles adolescentes, você vai ver que a causa está em alguma profunda violência que sofreu. Por exemplo, o racismo. Então, eu estava falando com o Saulo antes da gente começar a gravar. Eu desenvolvo um podcast chamado Aquarela, porque lá é o CAPS Aquarela Parelheiros, né? Aquarela Pod CAPS, e a gente busca violências que possam afetar a saúde mental. E tem um núcleo antirracista e nós dedicamos 2 episódios sequenciais a entender, a discutir isso do ponto à luz da saúde mental. Onde que isso estruturalmente naturaliza uma inferioridade humana, a ponto das próprias de pessoas pretas não se quererem pretas, a ponto de pessoas pretas baterem em pessoas pretas na condição de policiais, por exemplo, né? De não conseguir entender a estruturalidade naturalizada, né? E tudo mais. Para isso, eu estou fazendo cursos, eu não paro de fazer cursos, porque eu tenho gente, como eu sofro por ser branco. Quem está me vendo vai falar, ai, coitado, que dó. Eu vou dar até razão. Mas eu vou explicar por que eu sofro. Eu sofro de vergonha mesmo. Sabe? Porque é vontade de sair, botar o pé na rocha, sair pedindo perdão pro poste, para todo mundo, sabe? Porque é terrível. É terrível. A trajetória toda, conforme a gente vai se conscientizando, e aí vai percebendo que o que o movimento negro pede não é revanche, ele pede igualdade. É muito bombástico isso. E aí entra um projeto, atualmente antes chamado bolsonarista, e agora sendo rebatizado um projeto de extrema-direita radical, que fala lá dos quilombolas, das arrobas, de quanto pesa, de quanto não pesa, sabe? É profundamente envergonhante e é enlouquecedor. É completamente desestruturante da psique. Desestrutura a psique isso. E isso desde a infância. Entendeu? Eu tô rindo para não chorar. Sabe? Porque, assim, essa desestruturação sistematizada e proposital é um crime. Mas é um crime naturalizado, que a pessoa que está me ouvindo pode falar, que cada ideia, cara, eu nem sou racista, velho. Eu até tenho aquelas frases clichê que a gente já está acostumado, né? Sabe, a minha empregada até senta na minha mesa no Natal e faz essa cara. Sabe? Então, eu acredito que o advento Lula veio para colocar alguns pingos de novo em cima dos is. Até algumas tremas, resgatando coisas antigas, que a gente precisa para sentir os pés no chão, para sentir que realmente, olha, voltamos a respirar num ambiente, mas esse ambiente está completamente detonado. Nós estamos vivendo um ambiente completamente detonado e ainda uma realidade legislativa, principalmente, profundamente opositora ao que o lulismo, o lulopetismo prega. E vamos combinar também, né, Silas? Lula mais ou menos esquerda, né? Vamos combinar, porque assim, eu considero ele um conciliador profissional. É um dos melhores conciliadores. Ele vai fazer todo mundo sair feliz. O lobo e o cordeiro. É capaz até dos dois se darem as mãos. O cordeiro uivar e o lobo bebezar lá, entendeu? Mas o projeto dele não é um projeto radical de esquerda, né? Mas prioriza responsabilidade fiscal com responsabilidade social. E isso já é um grande ganho, porque, afinal de contas, foram 17 universidades federais, foram inúmeras políticas de inclusão social como nunca antes na história desse país existiu, entendeu? E foi um soco no estômago dos interesses das elites singular. A vantagem dele, se for comparar com o par dele na história, que é o Getúlio, dentro desse campo, é que ele, pelo menos até agora, não se matou.
Pelo contrário, fênix total, né? Continuou mandando de dentro da cadeia, né? E eu acredito que o Brasil, nesse momento, precisa desta qualidade de estadista, que costura os frangalhos que foram feitos pelo projeto anterior, que ainda continua instaurado nos três poderes. Então é isso, eu acho que a saúde mental respira. Existem nomes sendo indicados, eu vou pedir desculpa para vocês, eu não tenho esses nomes, agora assim, para né, Foucaultianamente já soltar aqui e tal, mas assim, existem nomes sendo pensados, já é uma pasta muito maior, a saúde mental dentro do Ministério da Saúde, né? A reforma antimanicomial está aí de pé, graças a Deus, e a grande coisa da vitória do Lula, gente, vamos combinar que é muito simples. Ele salvou o Supremo da extinção. Simples assim. Que fala foda, hein, cara? Que fala foda, assim, Carlão. E eu ouso dizer o seguinte: eu acho que eu já fiz, juntando Papo no Auge no Startups, e esses dois da quebrada aqui, cara, uma das falas mais fodas que eu já ouvi aqui nessa trajetória. Obrigado, e eu acho que esse episódio merece estar na cabeceira, nos ouvidos de muita gente, né, do nosso entorno, porque a gente bota para debaixo do tapete ainda muito do que tu falou aqui e fica com essa cara blasé que tu falou aí, quando a gente diz, o Brasil ainda não tem racismo, porque tudo hoje é preconceito, porque tudo é mimimi, enfim. Pra gente pensar, né? Pra gente pensar. Que bom. Ô Saulo, eu posso fazer um rápido jabazinho aqui? Claro, meu amigo, você manda Porque aqui. assim, eu acho que para entender legal o que a gente está conversando, existe o nosso podcast lá do CAPS, né? Você encontra só no Spotify. Não, quando você entra pelo Spotify, eles jogam lá para outros tocadores, né? Então, mas é pelo Spotify que a gente sobe, chama-se Aquarela Podcaps. Vocês entenderam o trocadilho? Podcast, podcaps. Eu sou muito criativo, cara. Só eu pensei nisso. Nunca ninguém pensou nisso, entendeu? Eu sou muito criativo. Então, Aquarela Podcaps. Eu não sei se eu já falei Aquarela Podcaps. É Aquarela Podcaps. Entendeu? Aquarela Podcaps. Isso, no Spotify. E ali, o que a gente faz? Nas nossas assembleias, que acontecem nas terceiras quintas-feiras do mês, salvo uma outra exceção, a gente descobriu um formato interessante, faz uma roda de conversa com um determinado tema, e eu gravo num puta estúdio, cara. Olha, eu vou apresentar o estúdio para vocês aqui. Ó, o meu estúdio aqui, ó. É assim, é o objeto da palavra. Eu pego meu celular Redmi, aí eu falo para a pessoa, tá vendo a bundinha? Fala com o objeto apontado para a bundinha do celular. Quando terminar de falar, passa para o próximo. E assim eu tenho uma qualidade um pouco melhor. Aí faço aqueles tratamentos, né, Saulo, que a gente adora, a gente se sente um deus editando, né? Eu, pelo menos, sinto um deus editando. Imagina quando eu fui editar os episódios do Núcleo Antirracista. Eu falei, gente, um branco editando, que adora editar cultura alheia, né? Editando um podcast do Núcleo Antirracista. Eu quase me joguei da janela, não me joguei, porque eu tinha que editar o podcast, senão não ia dar para editar o podcast, né? Mas, assim, entre no canal, você que está nos assistindo, eu já falei, né? Aquarela Podcaps. Então, tá lá no Spotify. Entre, vocês vão ver várias temáticas. Tem o racismo, né? São as violências que embasam problemas que vão se refletir na saúde mental de crianças e adolescentes, que são a base, a semente da fase adulta. E que geralmente tendem a, lá na velhice, pipocar com demências. Cara, cite a fonte. Não há consensos ainda. Mas há convicções. Como diria Deltan Dallagnol, há muitas convicções que as pessoas enrijecidas, com medo, que passam as suas vidas inteiras enrijecidas, com medo, trancadas dentro de si, se escondendo. Nós temos 4 episódios sobre LGBTQIAPN+, feitas com o blá dos usuários, que a gente não cita nomes, evidentemente, para poder proteger, mas também não cita dos profissionais, porque o que nos interessa é a construção coletiva do pensamento naquela roda. Isso é o que mais nos interessa, compartilhar esse pensamento construído coletivamente. Então, fica aqui o convite. Eu já falei o nome, não falei ainda o nome, né? Eu vou falar aqui. Aquarela Podcaps. Aquarela Podcaps. No Spotify e demais tocadores ali.
vai ser legal para vocês entenderem muito mais aprofundadamente, porque aí não é só a minha visão, né? Essa, esse universo no qual eu estou trabalhando hoje. E que eu fico muito feliz porque foi a arte, né? Foi a cultura que me trouxe até aqui. Que bacana, meu amigo. Fica aí o registro do Jabá, né? Aquarela Podcaps. Já falamos? Aquarela Não falamos, Podcaps. não, eu vou falar agora. Aquarela Podcaps. Muito Não vai bem. tirar isso na edição, hein? Não, de forma alguma. Não serei Deus nesse momento, né? Não serei Deus. Nem Querido, Zeus. Nem nem Zeus. Zeus. Nem Zeus. Ô, Carlão, tu falou de hoje. Vamos falar de futuro, né? O que é que o Carlão, o Carlos Biagioli, está planejando para 2023? Projetos artísticos, políticos, sociais, familiares? Eu sou canceriano, né? Como você falou no começo. Então eu sempre penso em família, né? Em fazer coisas em família. Só que aconteceu um problema, um acidente no trajeto, a família cresceu. Os filhos cresceram, tem a vida deles agora. Eu estou só com a pequenininha para fazer um revival. Um revival, né, da fase anterior, tudo mais. Então cada um deles já está com projetos próprios, né? A 02 está fazendo geografia na Unifesp, a 01 está aí como produtora cultural também, tem uma empresa dela. O 03 está entrando na TI assim de cabeça, né? Mas todos com o pé na arte, com o pé, tanto que o nosso logo, nossa nova logo, né? É a nossa velha carroça, né? Nós resolvemos fazer que a nossa velha carroça, que virou, inclusive, me emocionou demais, que o meu filho tatuou na panturrilha a nossa carroça, né? O desenho da nossa carroça. Porque realmente, assim, é a vida toda deles ali, né? Então, no que toca a mim, eu estou no CAPS, pretendo continuar no CAPS, né? Até segunda ordem, né? Eu tenho também, estou selecionado como suplente no programa vocacional para literatura, porque eu acho que eu estou um pouco velho para dar aula de teatro, assim, já tem coisas assim que eu já não tenho muito gás, né? Que é necessário ter, né? Para as aulas de teatro. E também fui selecionado, a minha filha e meu genro também foram, para um projeto de oficineiros. E aí o meu projeto é um projeto que visa ensinar não, é, assessorar na criação de números cômicos, né? O objetivo é criar um número cômico a partir da própria experiência de cada um, do próprio contexto de cada um, né? Criar um número próprio. E aí não só para palhaço, mas de humor, para humor, né? Para o campo do humor, né? Então, para esse ano de concreto, eu tenho isso, né? Isso em vista, né? Ai, não sei, estou pensando em uma pós, né? Uma pós. Ainda não estou dando aula, me formei quando tenho licenciatura pela Unisa, né? Pela Universidade de Santo Amaro, mas ainda não comecei a lecionar porque eu tenho realmente uma resistência muito grande a enfrentar o desrespeito da sala de aula do ensino público. É um defeito meu, tá, gente? Não é uma virtude disso, não, é um defeito meu. Então, eu sinto muita vontade de ensinar para quem está afim quem está aberto para aprender. Então, eu estou com muita atenção. Vocês vão me execrar agora. Mas eu estou com muita atenção nessa história de IAD, sabe? Que eu acho que é um nicho que está abrindo muito e talvez eu me dê melhor do que ter que encarar uma galera que fica jogando papelzinho professor, sabe? Que acontece muito aqui na Quebrada. E aí é a parte da reforma do ensino médio que eu acho que, não que eu aprovo, mas que eu acho que tem uma certa validade de se pensar. Por que essas crianças, esses adolescentes estão jogando papel nas costas daquele professor? Será que é aquele professor ou é algo que não interessa a eles? Entendeu? Não só a matéria em si, mas o modelo. Talvez já esteja ultrapassado faz tempo. Mas isso não desvalida o que eu falei anteriormente, que é, antes da pessoa escolher entre o quiabo e a geleia, ele tem que experimentar o quiabo e a geleia. Ele tem que saber os valores nutritivos de cada um. E aí só então fazer uma opção, uma escolha consciente, né? Então ele tem que, na infância e na primeira adolescência, na pré-adolescência ali, ele tem que passar por tudo. Ele tem que estudar tudo. Não tem como fugir disso, né? É isso que eu penso para esse ano, eu acho que basicamente. E continuar sendo corintiano e esperar que o Corinthians faça alguma coisa que preste. Porque realmente, olha, tá sem graça ver o Palmeiras desse jeito, cara. Tá muito sem graça. É que nem ver o esporte, sabe? Dá sono, dá tédio. É como diz o Porta dos Fundos, errou rude mesmo, sabe?
Ô, meu amigo, nem Desculpa fala, nem as fala. palhaçadas, eu não sei conversar de outro jeito. Eu tenho que fazer palhaçada. Ah, cara, foi sensacional. Por mim, aprovadíssimo. Bom, a gente conversou com Carlos Biagioli, meu amigo Carlão, historiador, palhaço, podcaster, artista. O Papo no Auge na Quebrada se despede. Agradeço demais a você, Carlão, meu amigo. Valeu demais, querido. Olha, Saulão, muita força pro teu podcast. A gente, quem não sabe, a gente faz parte de uma mesma nação, né? A gente faz parte de um grupo que se reuniu durante a pandemia, né? Para atravessar a pandemia, fazendo podcast. Somos grande parte de nós amadores, produtores amadores de podcast, mas amadores numa época que o podcast estava começando a aflorar, né? Então eu considero a gente apaixonado, amador no sentido de amar, né? De amantes dessa linguagem de podcast. Por isso que eu até já participei de outros podcasts a convite aqui dos amigos da Nação Podcaster, né? Porque eu sou daquele time que fala que podcast, desculpa, tá, Saulão? Não me leva a mal, eu vou falar. Mas podcast com vídeo não é podcast. É outra coisa. A gente pode dar o nome que a gente quiser. Videocast, Sbloftcast, pode ser o que a gente quiser, mas não é podcast. Podcast é um universo da sonoridade, né? Da imaginação que entra por aqui, ó. Não por aqui. Entra por aqui, né? Mas que bom que existem essas possibilidades, por exemplo, de você que está nos acompanhando, escutar pelo Spotify, né? Escutar. Né? Então, éramos amantes, todos nós amantes desse universo, nos conhecemos lá. E o Saulo realmente é um cara, que é um batalhador nessa área. E é um cara muito bacana, agregador da turma lá, né? Mas torce pro esporte. Então, nem tudo é perfeito nesse mundo de meus Zeus. A gente tem que aguentar ele colocando coisas do esporte como se a gente entendesse o que ele está falando, entendeu? Porque a nação, como o próprio nome diz, é o Brasil inteiro, entendeu? Então a gente fica, que porra de esporte é? Que piada é essa? E aí eles conversam, pernambucanos conversam entre si, e é muito gostoso. E foi lá que a gente se conheceu. Então, Saulão, vida longa aí pro teu projeto. Eu tô sempre disposto e disponível e afim de debater altas coisas. Agora eu sou acadêmico. Então eu posso conversar com vocês porque eu sou acadêmico, entendeu? Não fiz aí do meu senso lato senso, sei lá como fala aquilo, esse senso, não fiz, e nem sei se eu vou fazer, mas vou acabar fazendo. E Silas, super, um grande prazer te conhecer, eu gosto muito, assim, sempre gostei do Caetano Veloso, conhecer, assim, alguém da família dele, para mim foi realmente uma grande honra, né? Eu gosto de ver você, Leãozinho. Não, tô brincando. Obrigado pelas tuas perguntas, me trouxeram possibilidade de falar o que eu acredito de uma forma bem ampla, né? Brigadão, e estamos aí, né? Eu vou me despedir como eu me despeço no meu podcast, pode ser? Para todos vocês, ouvintes do Papo no Auge, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Op, Tchau, Shau, Eté. Saudações corintianas. Ouvi amém? Amém. Hashtag fui. Ah, que massa. Silas, obrigado também, Silas. Mais uma vez a gente junto aqui, uma parceria de sucesso, querido. Obrigado de verdade, tá? Eu que agradeço, pessoal. Foi massa o encontro, a troca. A gente falou de política, de educação, de dor, de saúde mental, sem perder o riso, né? Eu lembrei de Tchê agora. Endurecer o coração sem perder a ternura. Foi massa. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também da discussão. Foi um prazer também conhecer Carlão. Espero que a gente se encontre também por aí em outros espaços. Seja aqui pelo EAD, seja pessoalmente um dia, quem sabe. É massa. Valeu, gente. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.